Fala, povo de Deus, a graça e a paz em nome de Jesus. Chegamos a Atos, capítulo de número 4. O texto se inicia com o apóstolo Pedro sendo levado, sendo conduzido por saduceus, porque ele vinha pregando a ressurreição dentre os mortos, olhando para a ressurreição de Jesus. É importante lembrar aqui que os saduceus eram um partido religioso e político judaico, e defendiam a não existência de ressurreição. Não criam, portanto, na ressurreição. E quando Pedro insiste em afirmar que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, os saduceus se irritam com isso. E, diz o texto, ficam ressentidos com o ensino do apóstolo, e então o recolhem à prisão até o dia seguinte, para que no dia seguinte ele desse explicações. E é o que acontece. No dia seguinte, Pedro está perante o Sinédrio, uma cúpula religiosa dos judeus, diante do sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E então, eles questionam Pedro: olha, como é que você fez aquilo? Era evidente para eles que a cura daquele homem aconteceu. O texto vai nos informar mais no final, lá no versículo 22, que o homem que foi curado pelo apóstolo Pedro, em nome do Senhor Jesus, evidentemente, era enfermo há, diz o texto sagrado, 40 anos, ou mais de 40 anos. Era alguém que esperava por essa cura milagrosa. Portanto, era evidente a cura. A cura era notória, não dava para esconder isso, não dava para falar que era um falsário, que era alguém que estava tentando forçar. Não era, era alguém que de fato tinha sido curado. E aí então o questionamento é: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isto? Pedro, mais uma vez, note bem que Pedro desde o início tem aproveitado oportunidades para pregar o evangelho. E ele o faz mais uma vez. Liçãozinha para a nossa vida aqui diz respeito a isso. Não perca uma chance sequer de pregar o evangelho. Não perca uma oportunidade que seja de proclamar a verdade de Cristo Jesus. Pedro o faz em qualquer contexto. Estão chamando ele e os discípulos de bêbados, ele está pregando o evangelho. Tem um homem que foi curado, ele está pregando o evangelho. Está preso diante das autoridades, ele está pregando o evangelho. Pedro não perde oportunidade, diz o texto sagrado que ele, cheio do Espírito Santo, começa a pregar. E Pedro é muito incisivo na sua pregação. Pedro não amacia ego de ninguém. Pedro não tenta trazer uma imagem de um evangelho açucarado, de um evangelho fácil, de um evangelho simplório. O evangelho é simples, é verdade, mas ele não é simplório. E aí, o apóstolo Pedro confronta o pecado desses judeus, dessa cúpula, que havia matado o Senhor Jesus, ainda que não com as próprias mãos, mas usando de todos os artifícios possíveis para que isso acontecesse. E Pedro os confronta. Foi no nome de Jesus, o Nazareno, que esse homem foi curado. Sabe, Jesus? Aquele que vocês crucificaram. Aquele Jesus que vocês mataram, mas que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Pedro não perde de vista algo fundamental aqui: ensinar a ressurreição. Se há pessoas contrariadas com o ensino, vamos ensinar mais. A verdade não pode ser abafada, a verdade não pode ser ocultada, a verdade não pode ser desprezada, a verdade não pode ser deixada de lado. Não interessa quantos inimigos se levantem. E Pedro faz isso, evidencia a verdade, prega a verdade, proclama a verdade de Jesus. Pedro mostra quem é o Cristo que eles crucificaram, quem é esse Jesus, no nome de quem aquele homem foi curado. Jesus é aquele que foi a pedra rejeitada pelos construtores, os judeus, mas que se tornou pedra angular, a pedra indispensável da construção, a pedra fundamental, não no sentido de fundamental por ser a base, embora ele também seja, evidentemente, mas de ser a pedra de esquina, a pedra modelo, a pedra padrão para a construção. Cristo Jesus foi elevado dessa maneira. E Pedro arremata: não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome
dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Para os judeus, o nome de Moisés, o nome de Abraão, o nome de Davi eram nomes relevantes. Mas Pedro diz: nenhum outro nome é capaz de dar salvação que não o nome de Jesus. É só em Cristo que há a salvação verdadeira. Somente em Jesus podemos e devemos confiar para que, de fato, sejamos salvos. Interessante que, diante disso tudo, eles argumentam entre si, os líderes religiosos, dizendo: a gente não pode fazer nada, a gente não pode prender esse sujeito. O que aconteceu, aconteceu, é evidente. Mas nós vamos proibir de pregar. E diz o texto sagrado, no verso 18, que eles ordenaram que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. E Pedro diz: nós não podemos deixar de falar das coisas que nós vimos e ouvimos. Meus queridos, é este o fundamento da nossa pregação. Nós não podemos deixar de falar. Não podemos deixar de falar que Cristo salva o pecador. Não podemos deixar de falar daquilo que vivemos em Cristo Jesus. Não podemos deixar de falar daquilo que temos lido, que temos ouvido, que temos recebido, que temos vivido da parte do Senhor. Assim, então, esses irmãos são soltos. E a igreja ora. A igreja ora em adoração ao Senhor, a partir do versículo 24. Ora reconhecendo que não há outro Deus, ora reconhecendo a sabedoria do Senhor, ora reconhecendo a soberania do Senhor. Interessante que, em momento algum, Pedro ignora a responsabilidade daqueles homens em terem crucificado Jesus. Ao mesmo tempo, Pedro, em momento algum, perde de vista o fato de que Deus estava no controle de cada situação, como o versículo 28 diz: para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. E aí, então, a oração da igreja não é para ser livre de perseguição. É curioso isso. A igreja não está pedindo para que os problemas não venham. Os discípulos, os primeiros cristãos aqui, não estão pedindo a Deus para serem poupados da dor. O que eles estão pedindo é coragem. O texto diz que eles pedem ao Senhor intrepidez para anunciar a palavra. Eles não estão pedindo para correrem do problema, mas diante de toda ameaça, diante de toda perseguição, diante de tudo aquilo que se levanta, coragem. É o que precisam e é o que eu e você precisamos. Precisamos de coragem para anunciar, intrepidez para proclamar Cristo Jesus. Mais uma vez, Lucas pinta um retrato da igreja mostrando como o povo caminhava em unidade de fé e de vida. Da multidão dos que creram era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo porém lhes era comum. Em que sentido? Em momento algum, o texto sugere uma proibição de propriedade privada. Em momento algum, o texto diz que os cristãos, no momento da sua conversão, eram obrigados a doar tudo. Mas havia um senso de compartilhamento e generosidade. Havia um senso de responsabilidade mútua, de modo que todos entendiam a missão em que estavam engajados e entendiam que ninguém poderia passar necessidade. Já havia problema demais, já havia perseguição, já havia dor, já havia luta. Então, nesse sentido, aqueles que muitas vezes possuíam, vendiam, compartilhavam o que tinham à medida que alguém precisava, à medida que alguém tinha necessidade. Não havia um propósito de tornar todos iguais, com a mesma condição financeira, mesma capacidade de posses, mas havia um senso de generosidade que permeava toda a igreja, que abençoava, assim, toda a igreja. É evidente, ainda nesse contexto já existiam os falsários, ainda nesse contexto já existiam aqueles que não queriam compartilhar tudo, que não queriam compartilhar nada, e isso veremos nos capítulos seguintes, como ficará mais claro diante de nós. O ponto fundamental do capítulo 4 é pregue. Pregue Cristo Jesus, proclame Cristo Jesus, viva a vida que Cristo Jesus te chama a viver como povo, como igreja, como família da fé.